O Cruzeiro hoje recebeu no Mineirão a equipa do Democrata a contar para a última jornada do Campeonato Mineiro, Campeonato Estadual, e venceu por 2-0. À condição, o Cruzeiro está com os mesmos pontos do seu rival Atlético Mineiro, com 27 pontos, mas o rival ainda vai jogar hoje frente ao Caldense. O Cruzeiro já estava classificado para as meias finais deste Campeonato Mineiro e, sendo a última jornada e já com a classificação assegurada, Mano Menezes fez uma autêntica revolução no 11, tal como tinha previsto em vídeos anteriores. Era uma gestão de alguns jogadores, principalmente no aspecto mais físico, e depois dar minutos a jogadores em que esses mesmos jogadores teriam que dar uma resposta positiva a Mano Menezes para poderem contar com eles. Será que alguns jogadores estiveram à medida da grandeza do Cruzeiro? É nisso que vamos falar já de seguida. Portanto, saudo o regresso do goleiro Fábio, um ícone, um capitão desta equipa do Cruzeiro após 8 meses de ausência. É um regresso desejado pela torcida, porque é um ícone para a torcida do Cruzeiro. E agora Mano Menezes vai ter que fazer uma boa gestão entre dar minutos a Fábio, dar-lhe mais competitividade em detrimento do titular Rafael. É uma gestão positiva porque tem dois excelentes goleiros, e então o Cruzeiro hoje no Mineirão frente ao Democrata alinhou com Fábio na baliza, lado direito Mike, lado esquerdo Brian, dupla de zagueiros Dedé e Caicedo. Romero jogou na posição de volante, à frente meias Lucas Silva e Fabrício, na direita encostado à linha lateral Elber, na esquerda Marcos Vinícius e na frente Ramon Ávila. Este foi o 11, esta foi a estrutura de 4-3-3, em que Romero posicionava-se na posição de volante, e depois Lucas Silva e Fabrício, uma novidade, Fabrício a jogar como meia no corredor central, no meio campo. À esquerda Marcos Vinícius, à direita Elber. Este foi o posicionamento dos jogadores do Cruzeiro, e que depois cria-me aqui algumas dúvidas. Se o jogador que não tem minutos tem que angariar o padrão de jogo de Mano Menezes, porque é que Mano Menezes, ao alterar o 11, a colocar jogadores com menos minutos, vai também alterar a sua estrutura tática? Tinha sentido era colocar estes jogadores com menos minutos na mesma estrutura tática, no 4-2-3-1, para que eles ganhem esse padrão que tanto se fala na imprensa, nos torcedores, em que tem que haver a química da equipa em termos coletivos. Mudar os jogadores, mas depois mudar a estrutura, não vai ajudar à estrutura inicial e preferida de Mano Menezes. Mas este foi só um comentário à parte. O Democrata, uma equipa muito fraca, muito frágil, uma equipa que não pressionava, não incomodava a primeira fase de construção do Cruzeiro, e vocês vejam que foi aos 40 minutos do segundo tempo que Fábio faz uma defesa. Por isso, era um adversário muito acessível mesmo para as segundas linhas do Cruzeiro. Uma equipa realmente muito fraca, o que depois também se tornou um pouco um jogo aborrecido, porque o Cruzeiro sempre conseguiu criar superioridade não só numérica como em termos zonais no campo, superiores à equipa do Democrata. O Democrata não pressionava em cima, e então o Cruzeiro tinha a sua primeira fase de construção completamente à vontade, em que os centrais, os zagueiros Caicedo e Dedé recebiam a bola à vontade, e depois era Lucas Romero que descia depois das suas linhas no seu corredor central para ir buscar o jogo. Era o único jogador que descia, era Romero, para vir pegar jogo. Não havia necessidade as trocas posicionais entre os meias a descer para receber jogo, mas então Romero assumia esse papel de ir buscar jogo para pegar e iniciar a sua segunda fase. Na segunda fase,
mesmo com uma estrutura de 4-3-3, os comportamentos nos corredores laterais são exatamente iguais aos comportamentos do esquema 4-2-3-1. Era exatamente igual. No lado esquerdo era Bryan que subia no seu corredor mais à esquerda, quando depois Marcos Vinícius fletia para dentro e ia procurar movimentos interiores no corredor central, e era depois Bryan que explorava através da sua profundidade, verticalidade e a sua velocidade no corredor mais à esquerda. Depois havia um misto daquilo que o jogo pedia, e depois por volta dos 20 minutos do primeiro tempo houve uma troca posicional em que Marcos Vinícius passa para o corredor central e depois é Fabrício que vai para a esquerda. Então os comportamentos eram iguais no corredor mais à esquerda, e nesta imagem já podem ver que Fabrício já era o jogador que dava a largura à frente de ataque do Cruzeiro, abria para depois Bryan assumir também ou movimentos mais interiores. Aqui era uma troca de papéis entre o lateral esquerdo e depois, neste caso, o extremo, e então era Bryan que dava o apoio a Fabrício, e depois reparem naquela dupla de meias, Marcos Vinícius e Lucas Silva, muito bem posicionados, em que depois no setor mais recuado tínhamos Romero. E para vos falar do meio campo, para vocês verem, para terem visualmente o contacto de como funcionava o meio campo do Cruzeiro, nesta imagem vocês podem ver que Romero era o jogador mais recuado na posição central de volante, e depois os meias tínhamos Lucas Silva e Fabrício. Esta imagem foi tirada com 11 minutos do primeiro tempo, e vejam que Fabrício está no corredor central ao lado de Lucas Silva, e depois Marcos Vinícius mais à esquerda, naquilo que já vos disse que por volta dos 20 minutos houve essa troca posicional, mas os comportamentos sempre se mantiveram. Depois, na frente, era visível, trago-vos uma imagem que vai um pouco misturar aquilo que era o processo ofensivo do Cruzeiro em termos posicionais, e depois também no primeiro tempo em termos de organização defensiva, como é que o Cruzeiro se comportava. Então podem ver que na frente de ataque nós tínhamos Ramon Ávila, à direita Elber, à esquerda Marcos Vinícius, e depois aqueles meias Lucas Silva e Fabrício no corredor central. E vejam que o Cruzeiro não tem bola nesta imagem, e o que acontece? Acontece que o Cruzeiro se organizava na mesma estrutura quando não tinha bola, ou seja, Fabrício e Lucas Silva desciam um pouco as suas linhas, sempre com Romero atrás a fazer a cobertura, e depois Elber descia consoante a bola estivesse no corredor dele, no corredor mais à direita, ou então Marcos Vinícius descia se a bola entrasse no corredor mais à esquerda para dar auxílio ao lateral Bryan. Portanto, isto era uma estrutura inicial do Cruzeiro, e quando o Cruzeiro não tinha bola, não alterava a sua estrutura tática, usando a mesma estrutura para defender o seu jogo sem bola. Depois o Cruzeiro fazia uma pressão alta, e trago já imagens do segundo tempo, onde no intervalo houve uma mudança de estrutura. Mano Menezes ao intervalo mudou o 4-3-3 para o tão famoso, a estrutura inicial que ele tanto prefere, para o 4-2-3-1. Aqui houve uma troca no triângulo do meio campo, em que a base ficaram dois volantes e à frente um meia. E depois os extremos já não estavam tão abertos e estavam na linha do meia, que eu vou já explicar a seguir. O Cruzeiro pressionava muito, pressionava alto, era uma pressão por vezes alta, em outras vezes média alta, como vocês podem ver na imagem, a linha vermelha está quase em cima da área do Democrata, e depois a pressão já estava com Marcos Vinícius e Ávila, porque o Cruzeiro também na segunda parte sem bola altera a sua estrutura tática, e vejam que Fabrício num corredor, Elber no outro corredor mais adiantados, e depois Marcos Vinícius e Ávila eram os jogadores que faziam, eram os primeiros jogadores a fazer a pressão ao seu adversário.
Ao intervalo, como já vos disse, Mano Menezes mudou a estrutura, apostou já em 2 volantes, ele recua Lucas Silva, como vocês podem ver na imagem, Lucas Silva recua e vai jogar ao lado de Romero. É uma imagem aqui sem bola, o Cruzeiro está a recuar no terreno e vejam a estrutura em que Lucas Silva e Romero lado a lado e depois aquela famosa linha de 3 em que Marcos Vinícius atuou mais no corredor central, por exemplo, no lugar de Arrascaeta, e depois Fabrício mais à esquerda, Elber mais à direita e na frente Ramon Ávila. Esta estrutura depois sem bola desdobrava-se num 4-4-2 em que Marcos Vinícius subia no terreno juntamente com Ramon Ávila e depois Fabrício e Elber desciam para fazer a linha com Lucas Silva e Romero. Foi um jogo tranquilo, parecia mais um jogo treino, não teve grande ritmo competitivo porque o Democrata também é um adversário muito frágil. E então o Cruzeiro logo aos 17 minutos da primeira parte, o regresso também do mito Dedé, através de um livre direto de Lucas Silva, a bola vai bater num jogador do Democrata, vai sobrar para o segundo poste e Dedé, muito oportuno, faz o primeiro golo do maior de Minas. Depois, através dos meus apontamentos, em que digo que aos 20 minutos há aquela troca posicional de Marcos Vinícius com Fabrício e ao intervalo Mano Menezes troca a estrutura daquele 4-3-3 inicial para o 4-2-3-1 que eu já expliquei. Aos 22 minutos sai Marcos Vinícius e entra Rafinha. Mano Menezes quis dar mais velocidade à frente de ataque do Cruzeiro, até porque Rafinha depois foi jogar atrás de Ramon Ávila, naquela posição do corredor central, atrás do centroavante. Aos 26 minutos há um penalti sobre Ramon Ávila, uma entrada muito dura de um jogador do Democrata. Ele tenta jogar a bola, mas o contacto é inevitável e aquilo mais parecia um golpe de karaté, um golpe no peito de Ramon Ávila que faz penalti. O Antshop Ramon Ávila marca a grande penalidade muito bem executada, fazendo o 2-0 para o maior de Minas. Sai Romero aos 32 minutos do segundo tempo para entrar Nonoca. Nonoca é uma alcunha, como se costuma dizer, porque é o Lucas Ventura, é um miúdo que veio da base, que este ano se tornou profissional. Mano Menezes deu-lhe minutos, não deu para verificar a qualidade do miúdo no corredor central, porque o Democrata foi uma equipa muito fraca, não causou grandes adversidades nem problemas à equipa de Mano Menezes. E depois aos 38 minutos do segundo tempo sai Ávila e entra Raniel, mais um jovem jogador que o Cruzeiro traz da base, um centroavante, não é bem um centroavante da área com as características de Ávila, mas é mais um avançado móvel, mas também não deu para ver muito bem em termos individuais. Aos 40 minutos do segundo tempo, como eu já vos disse, Fábio faz uma defesa fácil à figura, em que permitiu também que os torcedores que estavam na bancada o pudessem saudar, e Fábio, com o seu desportivismo, um grande capitão, acenou para a bancada e agradeceu todo o apoio. Cruzeiro é a única equipa do mundo invicta, não tem derrotas, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e todos os jogos que enfrentou oficialmente não tem qualquer tipo de derrota, e vamos ter já quinta-feira, não são meias finais, quinta-feira a Copa do Brasil frente ao São Paulo, e depois no fim de semana a seguir vamos ter a meia final do Campeonato Mineiro, que até à data ainda não há adversário. Porquê? Porque vão haver jogos agora às 8 da noite em Portugal e o Cruzeiro vai certamente conhecer o seu adversário para a meia-final do Campeonato Mineiro. Da minha parte, espero que tenham gostado do meu vídeo. Maltinha, já sabem, é colocar o like nos vídeos, inscrevam-se no canal se não são inscritos e estejam atentos
todas as análises sobre o nosso Cruzeirão cabuloso, Cruzeirão, o maior de Minas. Muito obrigado.